Segundo Reis 25. Acharam aí, irmãos? Achamos? Tá bom. Esse capítulo 25 de 2 Reis fala sobre a queda de Jerusalém. Deixa só eu... O que acontece é que o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, lembram? Quando eles chegam na terra prometida, eles dividem a terra entre as 12 tribos. E eles ficam na terra. Quem governa o povo são os juízes. Eles é quem julgam as questões, e o povo vai andando assim na graça de Deus. No meio do caminho, eles percebem que os povos ao redor tinham reis e eles não tinham. Então eles pedem a Deus um rei, e Saul é levantado como rei. Depois vem Davi, depois de Davi vem Salomão. Na mudança de Salomão para o seu filho, ocorre uma rebelião no meio do povo, das 12 tribos, e o reino é dividido, logo depois de Salomão. Quando divide o reino, eles se dividem em dois. 10 tribos se constituem num reino com um rei, e 2 outras tribos se constituem em um outro reino, com um rei também. Então você tem 2 reis. Em Israel, a capital é Samaria, é o reino do norte. E aqui para baixo tem Judá e Benjamim, chamado o reino do sul, a capital é Jerusalém. A partir desse dia, Israel estava dividido, o povo judeu estava dividido. 10 tribos para cima, 2 tribos para baixo. E quanto mais o tempo passava, mais distantes de Deus eles estavam. Era uma doideira. E Deus foi julgando o povo, e à medida em que Deus julgava o povo, acho que mais Deus olhava e dizia: meu Deus, isso aqui não tem jeito. O nosso olhar de desesperança sempre conta com a misericórdia de Deus, mas a desesperança de Deus deve ser um negócio assim, muito difícil. E terminou que o reino do norte, as 10 tribos do norte, numa batalha contra a Síria, foram dizimados. Acabou. Então as 10 tribos terminaram, viraram escravos, viraram refugiados. Samaria virou um centro onde a Síria levou gente de tudo quanto era lado para morar. E aí Israel ficaram só as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Mas aí foi passando o tempo, irmãos, e esse restolho de 2 tribos também, pecado, idolatria, um monte de coisa, e Deus usava os povos inimigos para lutar contra eles, para ver se eles se arrependiam, até que chegou um momento em que não tinha jeito. E essas últimas 2 tribos que sobraram, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, foram destruídos pela Babilônia, o grande império babilônico. A Babilônia cercou Jerusalém por um tempo. A Jerusalém ficou sitiada, não entrava, não saía ninguém. Eles foram minando a cidade, até que a Babilônia invadiu, pôs fogo nos portões, derrubou parte dos muros. O templo foi destruído. O templo que era o orgulho da nação foi destruído, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Foram levados como escravos. Um pouco de gente ficou em Jerusalém, mas quem ficou foi assim, coxo, cego, doente, leproso. O tipo de gente que não ia servir para nada na Babilônia, deixaram em Jerusalém. Mas a cidade toda foi destruída. Se você tiver curiosidade de ir na sua casa, ler o capítulo 25 de 2 Reis, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa destruição da cidade. No versículo 21 ele fala assim:
Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe da sua terra. Quando a gente lê o capítulo 25 de 2 Reis, a gente percebe que algumas coisas são marcantes no povo naquela época. A primeira coisa que é assim, legal a gente pensar e refletir, é que você imagina uma cidade cercada, entrincheirada, e o povo lá dentro, naquela expectativa de que alguma coisa vai dar errado, mas alimentando uma esperança de que a coisa funcione, mas um dia depois do outro as coisas só pioram. Eu não sei se você, olhando para os nossos dias de hoje, já viveu situações difíceis na tua vida e que você fica nessa expectativa de melhora, não melhora, melhora, não melhora, e essas coisas vão desgastando o seu psicológico? Já viveu isso, não? E você fica abalado psicologicamente, você fica irritado, você briga com a esposa, você começa a dormir menos, você tem gastrite, o que mais? O que você tem quando você fica assim? Insônia. O teu psicológico, ele começa a ficar abalado. Você fica meio triste, você pode até desenvolver uma depressão, seja ela uma depressão vinculada só àquela situação, seja uma depressão que se instale mesmo como enfermidade, mas dias em que o teu psicológico fica instável. O povo de Jerusalém estava assim. Mas a questão é que a destruição não era só no nível psicológico do povo. A cidade foi destruída. Alguma coisa física foi abalada. É quando nós também temos uma destruição que vai além da nossa psique, do nosso psicológico. É quando realmente você é atingido pelo mal. Tipo desemprego, falta de dinheiro, enfermidade. É quando a coisa deixa de ser só uma pressão psicológica na sua cabeça, mas efetivamente o bagulho dá errado. Não sei se você já viveu dias como esse, de você falar assim: vixe Maria, agora lascou. Do grego profundo, lascou. Agora lascou. Ou seja, a coisa que antes era só uma pressão psicológica, que estava me abatendo, agora ela é física, ela é real. Mas não é só isso, porque a Babilônia, quando primeiro pressiona e depois entra destruindo, eles vão para o templo destruir o templo. E o que era o templo? O templo era o centro da adoração de Deus. Deus habitava no templo. Era lá que o Espírito de Deus estava. Era no templo que o sacerdote entrava e oferecia sacrifício para pedir perdão pelo povo. Quando Babilônia destrói o templo, a coisa deixou de ser só psicológica e física e acertou a vida espiritual do povo. O que não é difícil da gente entender hoje. Porque há pressões psicológicas na nossa vida que acabam se estendendo para perdas materiais e físicas, que abalam a nossa vida espiritual e a nossa fé, e destroem a razão do nosso culto, porque a gente não tem mais vontade de adorar a Deus, e já não encontra mais lugar para adorar a Deus, como se Deus não tivesse mais lugar na vida da gente. Já passou por isso, não? Já não teve vontade de ir à igreja? Já não teve vontade de orar? Não, hoje eu não vou orar, não, hoje eu não quero ir na igreja, não quero ver ninguém. A igreja também é um bando de ladrão, fofoqueiro, mexeriqueiro. A igreja é o pior lugar para se estar, eu não quero. Jerusalém passou por isso. Agora eu pergunto para você, se nós também, nesses dias, não vivemos situações semelhantes a essa. Se nós olharmos para o país, nosso país, Brasil, para o nível de destruição moral, financeira, humanitária que a gente vive, a gente também se sente assim. A gente vive debaixo de uma pressão psicológica. Será que vai melhorar ou não vai melhorar? Será que vai dar jeito ou não vai dar jeito?
A gente se sente abalado fisicamente quando as coisas dão errado. E espiritualmente também a gente se vê angustiado, porque a gente tem vivido dias muito difíceis no nosso país no que diz respeito ao Evangelho. Era assim que estavam as coisas. Mas eu quero ler um versículo para você que está em Lamentações e Jeremias, que ele expressa o que vai dentro da gente. Jeremias capítulo 3, verso 17. Na minha tradução, 3,17. Perdão, não é Jeremias, é Lamentações de Jeremias, é o livro seguinte. Jeremias é o profeta profetizando. Lamentações é quando o bicho já lascou. Jeremias é o profeta que fala que a Babilônia vai destruir Jerusalém. Jeremias está lá dizendo assim para o rei e para o povo: nós vamos cair, Deus vai destruir, o negócio vai dar errado. Mas o rei tinha os profetas que eles eram assalariados, e os profetas assalariados falavam assim: vai dar tudo certo, aleluia, eu declaro, profetizo e tomo posse. Eles falavam essas coisas. E Jeremias falava assim: vai cair, Deus está se levantando. Aí prenderam Jeremias no tronco, jogaram ele no poço, ele apanhou. Cara, Jeremias só se lascou. Aí depois em Lamentações de Jeremias, aí é quando a porca já torceu o rabo e sobrou só lamentação. Para você ter uma ideia, Jeremias intercedia pelo povo como Moisés intercedia pelo povo. E numa dessas intercessões, Jeremias falou: Senhor, tem misericórdia. E Deus fala assim para o profeta: para de pedir por esse povo. Para de pedir por esse povo. Chega. E aí Jeremias fala assim no verso 17: tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Em algumas versões, já não há mais alegria em mim. Tirou-me a paz e já não há mais alegria em mim. Esse versículo me chamou muito a atenção, porque ele fala de uma realidade minha e sua, de quando as situações ao nosso redor tiram a paz do nosso coração. E o nosso coração se enche de angústia, de preocupação, de tribulação. E por conta disso, os nossos olhos já não veem mais alegria. Ou, nessa tradução, eu já me esqueci o que significa prosperidade. Eu me esqueci o que é andar para frente. Eu já não sei mais o que é dar certo na vida. Eu já não sei mais o que é você andar para frente e as coisas irem dando certo, sabe? Você fala assim: puxa, que bacana, as coisas estão dando certo. Ele fala: eu já não sei mais o que é isso. Porque a cada dia que passa, eu ando para trás e a situação está pior. Eu não vejo melhora. Quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu olho para esse país, eu não vejo melhora. Eu vejo melhora na igreja, assim, a gente está bem. Mas quando eu olho para o Brasil, eu falo: Senhor, eu já não sei mais o que é andar para frente, porque quando eu era pequeno, lá na escola estadual de primeiro grau, Celeste Sonoende, me lembro que no recreio, eles deram aqueles cataventos verde e amarelo, que na semana de 7 de setembro, e a gente cantava assim: esse é um país que vai para frente, uou, 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 uou. Quem cantou essa música? Aleluia, e aí ó, pouca gente, só os mais novos, os jovens há mais tempo, porque se eu sou jovem há mais tempo, eu sou mais jovem. Aleluia. Esse é um país que vai para frente, já não é mais o que a gente vê. Não era o que Jeremias via. E aqui há duas coisas que talvez o profeta tenha percebido.
Eles viviam numa falência psicológica, física, espiritual. E o problema dessa falência não é que o inimigo deles era mais forte do que eles. É porque todo aquele mal que vinha sobre eles era, na verdade, o julgamento de Deus contra eles. E a culpa daquela situação toda era porque eles haviam se desviado de Deus. E o pecado deles é que os estava destruindo. E diante dessa perspectiva, talvez o maior inimigo deles não fosse a Babilônia, mas fosse o seu próprio pecado. O seu próprio pecado. Essa semana eu fui me pesar, eu chupei 2 sorvetes de manhã. Mas era paleta mexicana. Chupei um antes do almoço e um depois. Aí fui na farmácia com as minhas filhas, fui me pesar. A minha filha, quando viu, falou assim: se eu soubesse que estava tão pesado, eu não tinha deixado o senhor chupar 2 sorvetes. Foi ou não foi, Estefânia? Não fala para sua mãe o que você viu na balança. Tomei. E outro depois. Tá bom. Não deu tempo de abraçar e beijar ela, né? Mas você percebe, quem é o meu maior inimigo? Não é o sorvete. O meu maior inimigo sou eu, irmãos. O sorvete estava no freezer, quieto. Ele estava lá, não mexe comigo, eu não mexo com ninguém, mas eu fui lá. Quem é o meu inimigo? Sou eu, irmãos. Eu sou o meu inimigo. É alguma coisa que está dentro de mim que me destrói. O exemplo do sorvete é um exemplo besta, que eu vi minha filha ali e lembrei dele. O problema é o pecado dentro da gente. O problema é o pecado dentro da raça humana, da humanidade, que tem colocado a humanidade nesse desfiladeiro, nessa rota de colisão com a morte eterna. Nosso inimigo é o pecado. É Satanás que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E às vezes, irmãos, nos vemos angustiados por escolhas nossas, por caminhos que tomamos, pelo distanciamento que nós mesmos tivemos de Deus, da sua misericórdia. Nos vemos aflitos, sem paz, angustiados, porque nós mesmos aos poucos vamos nos afastando de Deus. É igual dieta, irmãos. Aí depois de chupar 2 sorvetes, eu falei: hoje eu não vou comer doce mais. Aleluia. Desceu um manto, um remanto. Eu falei: agora não vou mais comer doce, vou ficar magro. Mas aí eu comi um doce. Aí como eu já tinha comido um, eu falei assim: já comi um, vou comer 2. Vai comer 2, vai comer 3. Aí depois da manhã nós começamos a dieta. Não é assim na sua vida? Aí de repente, quando você vê, você está de boca no pote de sei lá o que, de comendo e se refestelando. Porque a gente não fica. Eu, por exemplo, levei 1 ano para ganhar o peso que eu ganhei. Não ganhei do dia para a noite. Demorei 1 ano. 1 ano. É incrível isso. A gente não se afasta de Deus do dia para a noite. A gente se afasta de Deus um pouquinho por dia. A gente não se afasta da esposa do dia para a noite. A gente não destrói um casamento de um dia para o outro. É um pouquinho por dia. Você não beija, você não dá um sorriso, não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de carinho, não tem um momento de comunhão, de conversa. Vai acontecendo um distanciamento. De repente, quando você vê, está tão longe, você não percebe nem quando isso começou.
Jeremias falou, mas parece que o pessoal não escutava. E o nosso inimigo é esse pecado que tenta aos poucos nos distanciar de Deus, aos poucos. É um pouquinho por dia, são coisas tão pequenas que a gente nem percebe. E Jeremias falou, mas não adiantou. Ô pastor, eu esperava que o Senhor trouxesse nesse ano novo uma palavra de ânimo, aleluia, de prosperidade para o ano que virá, e o Senhor dissesse que nesse novo ano Deus vai quebrar as cadeias, vai destruir os inimigos, aleluia, aleluia. Não, o Senhor vem falar que o pecado está destruindo a gente, que a culpa é nossa mesmo. Eu estou quase botando a corda no pescoço, já vou guardar a cidra, não vou estourar nada. Mas o que eu queria dizer para vocês, irmãos, assim, com muita alegria no coração, é que no capítulo 5, Jeremias fala assim, ó, no versículo 21, Jeremias 5, Lamentações, né, de Jeremias 5, 21, ele fala assim, ó, restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para Ti. Nessa versão da NVI que está na parede, é mais legal ainda. Restaura-nos para Ti, Senhor. Restaura-nos para Ti, Senhor. O que Jeremias estava pedindo, e eu quero dizer que Jeremias morreu no cativeiro. Jeremias não viu o povo voltar para Jerusalém em dias melhores. Jeremias era o profeta que morreu nessa condição. Falou, Deus o usou, Deus o levantou, mas a única coisa que ele teve foi a esperança da glória eterna, porque na terra ele não viu. Mas ele traz essa palavra para a gente no capítulo 5, restaura-nos para Ti, Senhor. E talvez essa seja a chave que Jeremias usou para abrir uma porta e apontar para a gente um futuro que haveria de vir sobre nós em Jesus Cristo. Porque quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, foi o Senhor quem, encarnado na pessoa do Filho, vem até nós e restaura a nossa vida. E Deus nos restaura para quê? Para Ele. Deus nos restaura em Jesus Cristo, para Ele, Deus. É incrível isso, irmãos. Deus não nos restaura para nós vivermos uma vida no mundo, seja ela qual for. Deus nos restaura para que nós estejamos nele. Porque é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é nele que nós respiramos, diz Paulo no seu discurso em Atenas, lá no livro de Atos. É em Deus que nós existimos. Quando Deus nos restaura para Ele, Deus. E esse é um ponto muito importante para a gente pensar. A gente acabou de celebrar o Natal, e a gente está celebrando o nascimento e a esperança que há no nascimento de Cristo, e a perspectiva de que Deus restaurou a mim e a você, para que nós estivéssemos refugiados, escondidos, guardados nele, Deus. E aí vou me valer do capítulo 3 de Jeremias, porque ele fala assim para a gente. Deixa eu só achar aqui. Quando você estudar com uma Bíblia, leva ela para o culto, porque ela já está anotada, né? Não troca de Bíblia. Viu, irmãos? Usa a mesma. Usa a mesma Bíblia.
Eu sei. Vamos lá. Eu vou ler com você desde o versículo 17 do capítulo 3. Pode pôr aqui, Lelinho. Aí. 3:17. Naquela época, não é Lamentações. É sempre Lamentações. O Jeremias a gente não quer saber dele hoje, só das lamentações dele. Aí. Tirou-me a paz, já não sei o que é prosperar. E eu grito, o meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Na revista atualizada, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nessa minha tradução, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Verso 22, Lelo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E aí ele continua: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Há 4 coisas aqui que eu achei importantes nós pensarmos. A primeira delas é que, mesmo em meio àquela situação toda, Jeremias, na sua lamentação, ele encontra um espaço para a esperança e ele vai dizer assim: eu quero alimentar o meu coração com coisas que podem me trazer esperança. E o que pode me trazer esperança? A primeira coisa que Jeremias vai dizer é que é por causa do amor de Deus que ele continua vivo. Em algumas traduções é por causa da misericórdia de Deus. E a misericórdia é esse amor que se propõe ao sacrifício pelo bem do próximo. O que Jeremias diz é que ele tem que alimentar o coração dele na certeza de que ele só está vivo por causa do amor de Deus. E talvez seja esse o conselho para 2018. Não se esqueça que é por causa do amor de Deus demonstrado em Cristo na cruz que nós estamos vivos. Mas esse amor não é um amor que foi estancado na cruz e não existe mais. Porque Jeremias continua dizendo assim: eu quero continuar alimentando o meu coração com a certeza de que essa misericórdia e esse amor de Deus se renovam a cada manhã. Não é um amor estático demonstrado na cruz. É o amor que eu vou acordar amanhã e ele se renovou sobre a minha vida. Tem mais de Deus para mim amanhã cedo. Não é bom pensar isso? Tem mais misericórdia de Deus para mim terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã. Não haverá um dia sequer em que eu vou me levantar e que as misericórdias do Senhor não tenham sido renovadas sobre a minha vida. Se não for assim, não dá para aguentar mais uma semana, mais um dia, mais um ano. E Jeremias dizia: é com isso que eu quero alimentar o meu coração. E ele ainda continua falando: tem mais coisa que eu preciso encher o meu coração. Da fidelidade de Deus, porque ele diz: grande é a sua fidelidade. Será que não é disso que nós ansiamos? Aí Jeremias fala assim para a gente: dentro desse universo de desconfiança, nesse universo em que nós não podemos confiar em ninguém, eu vou alimentar o meu coração com a única certeza que eu tenho: Deus é fiel. Grande é a fidelidade do Senhor.
Quando eu era criança pequena em Barbacena, eu cantava assim: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Irmão, não confie em ninguém, confie em Jesus. Deus é fiel. E quando nós estamos nele, é dessa fidelidade que nós nos alimentamos. Mas ele continua falando. Ele fala assim: o Senhor é a minha porção, por isso eu esperarei nele. E porção aqui é terra. É terra. Espaço de terra, onde se mora, se vive, herança. Sabe o que eu achei legal? Jeremias está na Babilônia, está um fuá lascado, está tudo danado, irmãos. E ele fala assim, que Deus é a porção de terra onde ele vive. É por isso que Jeremias diz assim: Senhor, restaura-nos para ti. Esse acho que é um dos grandes milagres de Deus na vida da gente. É que quando Deus nos tira da lama, o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, na primeira carta, no capítulo 1, que ele nos transportou. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é incrível, irmãos? É que nós não estamos no Brasil, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, porque se assim fosse, a gente seria muito azarado. Talvez um cara que mora em um país pior que o nosso, estaria mais azarado ainda. Mas sabe qual é a bênção, irmãos? É que antes dos nossos pés tocarem o chão dessa terra, que é o Brasil, eles estão alicerçados em Jesus Cristo e em Deus. Ele é a nossa terra, é nele que nós estamos. É aí que está a minha esperança. Porque não importa se o Brasil afundar ainda mais ou se ele melhorar, o que importa é que a minha terra é Deus. E habitando nessa terra, eu sei que eu vou ser abençoado por Deus. Putz, é incrível isso. Porque tem um monte de gente achando que se mudar para os Estados Unidos vai ser melhor. A febre agora é mudar para Portugal. Em Portugal vai ser melhor. O melhor lugar para nós estarmos é em Deus, que é a nossa porção. Porque as terras vão e vêm, os governos vão e vêm, o dinheiro vai e vem, a saúde vai e vem. Mas em Deus é que nós estamos firmes. Irmão, 2018 vai ser maravilhoso, porque nós estaremos em Deus, Ele é a nossa terra. O Brasil não sei o que vai ser, eu sei que esse mundo, irmãos, vai acabar, mas nós estamos em Deus, confie nisso. E Jeremias termina dizendo: é nele que nós esperamos. É bom para os que dependem dele. Deus é bom para os que dependem dele. Deus é bom para os que o buscam, por isso nós vamos esperar nele. E ainda ele fala assim: bom é esperar a salvação de Deus, e é bom fazer isso em silêncio. Meio que demais. Eu estou esperando em Deus. A nossa esperança é ativa. A gente não espera sentado em casa, a gente espera na igreja. A gente espera aqui distribuindo cestas básicas, a gente espera aqui cantando, a gente espera aqui compartilhando, a gente espera aqui andando em santidade, a gente espera aqui cumprindo os mandamentos do Senhor, a gente espera aqui jejuando, orando, clamando a Deus, a gente espera ativamente, porque a nossa espera é uma esperança viva em Deus. E aí Jeremias vai dizer assim: Deus é bom. E convenhamos, irmãos, o diabo é ruim, mas Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Vou fazer uma pergunta besta assim: alguém aqui dentro desse prédio teria algum motivo para dizer que Deus é bom, porque Ele fez na sua vida coisas boas nesse ano de 2017? Levante a mão. Mantenha a sua mão levantada. Dá uma olhadinha ao redor da igreja agora. Olha. Tem bastante mão levantada, irmãos. Pode abaixar, obrigado.
Olha Jeremias no meio de uma barca afundada. Na Babilônia, tudo destruído, Jerusalém queimada, as portas queimadas, o templo destruído. E Jeremias diz o quê? Deus é? Aonde estava Jeremias para dizer uma coisa dessa? Eu tenho que estar em Deus. Eu tenho que estar em Deus. Para poder olhar ao meu redor e enxergar o quê? Deus e as suas misericórdias e a sua fidelidade. E aí Jeremias falava assim: é por isso que eu aguardo a minha salvação em Deus, porque Ele é fiel. E eu aguardo Deus assim, eu aguardo a minha salvação assim, ó, zip. Não vou falar bobagem. Você já falou bobagem? Não. Eu já falei bobagem. Muita bobagem. Já orou reclamando de Deus? Não. Não, porque você não ousou fazer isso em oração, então você falou sem ser oração, mas Deus ouviu do mesmo jeito. O fato de você não começar assim, Pai Nosso, Senhor, não importa, você falou, Deus ouviu, está orado. Você reclamou, você falou que Deus não existia, que Deus não ia te ajudar, que Deus não funcionava, que esse negócio de igreja era uma bobagem, que você ia mesmo cair no mundo, encher a cara, e você que fiquei me guardando aqui à toa, olha a situação que eu fiquei. Tudo isso aí foi oração que Deus ouviu. Por isso Jeremias falou assim: você quer ter um ano de 2018 bom? Espera a tua salvação em silêncio. Então, não falemos bobagem. Se é para falar alguma coisa, cantemos. Se for para lamentar, pode. Porque o interessante é que Jeremias lamenta muito, irmão. Ele fala bastante. Mas o lamento é o caminho de Jeremias para no final se encontrar com Deus. Porque tudo isso que a gente leu é um Jeremias que depois da lamentação diz tudo isso para a gente. Que Deus é bom, que a fidelidade dele é grande, que as misericórdias se renovam a cada manhã. O fim do lamento de Jeremias é esse hino de adoração ao nosso Deus. A reclamação leva a gente para a incredulidade. O lamento leva a gente para a adoração e para a contestação de que realmente Deus é bom. Eu diria para você que 2018 tem tudo para ser um bom ano. Depende de onde nós estamos. Eu espero que você esteja em Deus, confiado na misericórdia, na fidelidade, no amor e na graça desse Deus poderoso. Se passamos pelo tempo de olhar para dentro de nós e não enxergarmos paz e nem alegria, é o tempo de nós esperarmos a salvação de Deus em silêncio, porque ela virá e não tardará. Deus já nos restaurou para Ele em Cristo Jesus.